outros materiais usados em comum? Ramatiz, Marte é de natureza física, em consequência, a sua massa planetária, oriunda do mesmo núcleo, o Sol que originou a Terra, contém substância idêntica, variando tão somente quanto ao tratamento industrial mais avançado e sob energia que atua mais profundamente na intimidade dessa substância. Há no seio na Terra mineral que vos permitirá, no futuro, realizar coisas tão admiráveis como as que os marcianos lograram obter na confecção libra da substância vítrea. Embora ainda vos separem 5 ou mais séculos para esse desiderato, sabemos-lo realizável, porque é contingência normal de todo o orbe em ascensão espiritual. Pergunta: quais os aspectos comuns das siderurgias marcianas? Ramatiz: o estilo arquitetônico é quase sempre o de uma gigantesca siderúrgica terrena, no centro a fundição como imenso garrafão bojudo, vítreo, de exterior glaucico, rodeado por um conjunto de pavilhões cor de alumínio claro, semelhante a de vossos aviões comerciais. As usinas não produzem pó, fumaça ou elementos graxosos, porque são movidas por força magnético-etérica e pulsam, silenciosamente, num disciplinado ritmo de labor interno. Apresentam um ar extraterreno, como organismos vivos, que funcionam maravilhosamente perfeitos, cercadas de bosques e jardins floridos. Lembram, mais fielmente, exótico recanto de descanso, algo dos edifícios das estações de veraneio. Pergunta: quais os labores fundamentais dessas usinas? Apenas fundir e modificar o estado físico dos materiais? Ramatiz: correspondem às necessidades idênticas para que também foram construídas as vossas fundições, mas são dotadas de recursos ainda desconhecidos na Terra, que permitem extraordinários resultados. Sob um processo superior, agem na intimidade da matéria e modificam, gradualmente, o estado físico da substância em manipulação. Em vez de processos de bombardeamento atômico, no rompimento do núcleo e libertação eletrônica, os técnicos usineiros operam por modo mais qualitativo e homogêneo, num ritmo de rigorosa previsão e conclusão fisioquímica. Aceleram a natureza microcósmica das substâncias escolhidas para esse fim, e obrigam-nas a um desgaste precoce, verdadeiro envelhecimento antecipado. A energia que está acumulada no seio da matéria, que costuma exsudar-se lenta e naturalmente, é acelerada nessa libertação, vendo-se obrigada a apressar-se nos seus ciclos de vida. Pergunta: é possível dar-nos um exemplo mais objetivo a fim de alcançarmos melhor essa realidade do processo marciano? Ramatiz: considerar que 1 miligrama de rádio precisa 1000 anos para extinguir-se por completo no meio ambiente, e cujas partículas se dispersam à razão simbólica de 10 em cada segundo. Se puderdes encontrar um processo de acelerar essa fórmula, e, em vez de 10 partículas por segundo, conseguirdes 20 por segundo, tereis, logicamente, apenas 500 anos para que se extinga 1 miligrama de rádio. E, sucessivamente, à medida que aumentardes a dispersão por segundo, reduzireis o tempo de vida da substância. Só podemos vos afirmar que os cientistas marcianos conseguem exterminar uma substância radioativa, em poucas horas, quando assim desejam, fazendo essa aceleração progressiva, sem os efeitos radioativos e exaustivos das vossas bombas atômicas. É um processo rotineiro, comum e compreensível pelo mais leigo marciano, enquadra-se nos princípios da própria vida cósmica e nas múltiplas oscilações decorrentes do éter cósmico. Pergunta: mas esse apressamento, numa substância mineral, não contradiz as leis comuns de durabilidade? E essa libertação de energia, de forma gradual, pode oferecer a mesma potência dinâmica do processo com que os nossos cientistas atuam no fabrico da bomba atômica? Ramatiz: insistimos em vos lembrar, estamos nos esforçando para vos apresentar exemplos aproximados, os quais, no entanto, estão ainda longe da realidade marciana. Enquanto não dominardes essa energia extraordinária que nós denominamos magnetismo etérico apenas para diferenciação do que na Terra chamais magnetismo, não podereis aquilatar com clareza e sensatez os acontecimentos que estão muito além das vossas últimas conquistas científicas.
Assim como podeis apressar a vida de uma pera ou maçã, colocando-as em estufas para mais breve amadurecimento, e há criaturas que apressam a sua cota de vida, envelhecendo mais rapidamente, em virtude da exaustão prematura de suas forças devido a vicissitudes morais. No reino mineral, todas as perturbações que atuam na intimidade eletrônica, mesmo sem o impacto de bombardeamento nuclear, também apressam o desgaste, e, consequentemente, envelhecem a substância. O pedaço de metal que compõe a cauda de um avião morre muito antes do retalho que ficou abandonado na fábrica de aeronaves. A cauda, permanentemente submetida às vibrações dos voos contínuos, tem acelerado o desgaste do material pelo enfeixamento das trepidações, que percorrem o corpo do aparelho e se escoam na lei de fuga vibratória. Se pudesseis apanhar essa cota de energia que se liberta natural e gradualmente pelo metal em desgaste mais acelerado, ela serviria para realizar algum trabalho útil. E, se conhecesseis a maravilhosa capacidade do magnetismo etérico, que permite agir na intimidade eletrônica de todas as substâncias, pois é o seu próprio habitat, verificaríeis que os marcianos podem atuar com facilidade nas constelações eletrônicas, como a fada produz maravilhas com sua varinha de condão. Em consequência, o calor apressa a libertação de energias nos frutos, as comoções morais desgastam o homem e a tensão magnético-etérica acelera os movimentos eletrônicos na intimidade da matéria, exudando maior quantidade de energias, que podem ser aproveitadas como fazem os cientistas marcianos. Pergunta: as usinas marcianas movimentam-se com essa força que é libertada gradualmente da substância? Ramatiz: podem aproveitá-la, se assim quiserem, mas preferem usá-la em outros setores que seria fastidioso enumerar. Normalmente, as indústrias funcionam com a força motriz que lhes é fornecida pela usina captadora da energia atmosférica, conforme vos explicaremos adiante. Pergunta: qual é a lei que rege a aceleração na intimidade da matéria? Ramatiz: a lei do amor no cosmos. A do positivo e negativo que se atraem em forma de coesão ou se repelem no campo material, o feminino e o masculino que se unem pela mesma lei, na paixão, entre as criaturas no mundo, e, na feição de amor divino, entre os espíritos. Pergunta: existe em Marte a variedade de indústrias que há na Terra? Ramatiz: indubitavelmente. Superam-vos, no entanto, porque são destinadas à produção de recursos para uma humanidade superior, operando no plano da qualidade e entregando à população o que de mais sadio, belo e útil. Não mais encontrareis as distorções tão prejudiciais no campo industrial do vosso mundo, onde a febre de lucros irregulares leva o homem a terrenos mais disparatadas e indignas realizações. Pergunta: pode nos dar um exemplo dessa produção exclusiva de qualidade? Ramatiz: o estado marciano atingiu o ponto de selecionamento absoluto no máximo recurso doado pela natureza. Exemplifiquemos: uma vez que o cristal puríssimo é a matéria-prima de melhor qualidade para a confecção de objetos e coisas de uso doméstico, não se fabricam mais utensílios de substância inferior, e todo o orbe é abastecido pela indústria absoluta de artigos de cristal. De maneira alguma a preocupação de lucro que dita os estados de vossa consciência, na Terra, existe entre o sistema de trabalho marciano. Se o cristal é a melhor substância para a fabricação de todos os objetos utilizáveis na alimentação, não se justificaria, entre seres tão afeitos à verdade e ao bem coletivo, que ainda continuassem a produzir, por exemplo, utensílios domésticos de pó de pedra, que tanto semeiam a irritação nas mucosas delicadas do vosso aparelho digestivo. Tendo conseguido o mais perfeito e útil vestuário à base de substância radioativa, que permite certa purificação na aura vital humana, imediatamente transformaram toda a indústria de tecidos para o fabrico exclusivo do novo traje superior, destinado a toda a coletividade. A ausência de concorrência disparatada e que gera a deslealdade humana, comum entre os terrícolas, permite aos marcianos o aumento contínuo de mais qualidade em todas as suas conquistas científicas, sociais ou artísticas. Pergunta: no parque industrial marciano, move-se a mesma multidão de homens empregados na indústria terrena? Ramatiz:
Todo comando central de qualquer indústria marciana deriva-se fundamentalmente do cérebro magnético etérico, que controla, por sistema remoto, a complexidade das operações próprias do gênero que comanda. A função costumeira dos trabalhadores, técnicos, fiscais ou engenheiros especialistas restringe-se ao exame intermitente do funcionamento da aparelhagem, que se movimenta silenciosa, disciplinada e sob a ação da maior realização marciana, que é o cérebro magnético etérico. Pergunta: ser-vos é difícil dar-nos uma ideia aproximada desse aparelhamento diretor, uma vez que já estamos nos familiarizando com os chamados cérebros eletrônicos do nosso mundo. Não terão estes a mesma base e princípio científico dos cérebros magnético-etéricos? Ramatiz, não encontramos vocábulos, figuras ou comparações que vos aproximem da realidade desses conjuntos assombrosos para o vosso entendimento. Usamos a nomenclatura de cérebro magnético etérico como ponto de apoio para nossas comunicações no assunto, mas não é exatamente isso que representa a realidade físico-química. Embora citeis cérebros eletrônicos, ainda não estáis familiarizados com a ideia de que o próprio elétron tem a sua origem etérica, por cujo motivo o fundamento da substância material e fluídica do universo está implicitamente contida no éter cósmico, responsável por todas as vibrações que conheceis como calor, eletricidade, luz, magnetismo, som, etc. Embora não possais ver ou medir esse éter que inunda o espaço, sem um só interstício de ausência, os marcianos puderam lobrigar-lhe certas leis diretoras, sobre as quais firmam as suas maravilhosas realizações, inclusive o controle da lei de gravidade para o grau que melhor lhes interessa. Puderam coordenar inúmeros efeitos eletromagnéticos, que se derivam das oscilações etéricas e, dominando perfeitamente as linhas de força que se derivam dos campos gravitacionais, conseguiram aferir as ondulações cósmicas, apreciando a força expansiva e a condensação dos fluidos etéricos e as suas recíprocas reações desse fenômeno expansão-condensação. Não temos a pretensão de vos compor um quadro acessível apenas ao cientista ou dar-vos roteiro lógico e fiel aos princípios matemáticos da vossa ciência. No entanto, diremos que esses efeitos eletromagnéticos, conforme demonstraremos em capítulo especial, são forças de poderosa influência elevadas em apreço no campo da navegação interplanetária. Pergunta: poderia dar-nos qualquer elucidação a respeito desses cérebros magnético-etéricos? Ramatiz: cremos que a iluminação à distância, que Marconi efetuava, com facilidade, de seu barco Electra, faria cair de bruços os Zulus que apreciassem. Tememos, pois, que a nossa elucidação se vos afigure um exótico conto de fadas, mas devemos vos comunicar que esses cérebros magnético-etéricos podem ser acionados, à distância, através da telepatia dos engenheiros, que atuam nas frequências vibratórias previamente reguladas à emissão das ondas ultracurtas cerebrais. Os técnicos, cientistas e especialistas encarregados de superintender as gigantescas indústrias atuam nos campos eletromagnético-etéricos desses aparelhos, emitindo através do éter, em faixa vibratória uníssona, os padrões mentais que foram ajustados na tela receptiva, captadora, hipersensível, cuja oscilação vibratória desata movimentos automáticos e reguladores de funções mecânicas disciplinadas. Pergunta: desejosos de experimentar a nossa capacidade mental de recepção das vossas comunicações, indagamos, qual a imagem mais próxima que nos fará conceber a ação mental dos técnicos sobre os cérebros magnético-etéricos? Ramatiz: consideramos que os feixes luminosos que os aparelhos cinematográficos projetam nas telas prateadas dos cinemas terrenos, se fossem visíveis, espécie de raios ultravioletas, que só reproduzissem imagens quando se chocassem com o retângulo, poderiam aproximar o exemplo. Imaginai, pois, que o cérebro magnético etérico seja uma tela receptora, que só reage sob a ação dos raios infra-ultramentais do homem, na emissão de suas ondas cerebrais. Considerai que essas ondas cerebrais, de certa cor especial, ao chocarem-se com a tela receptora do cérebro magnético etérico tornam-se visíveis,
criando uma reação vibratória no retângulo da tela, conforme a densidade da cor projetada. Para vosso entendimento, conjecturar que se processa um funcionamento à base da mesma lei de interceptação de luz, que rege a ação da célula fotoelétrica, desatando o jogo de alavancas, chaves ou fechando circuitos predeterminados. Deveis ainda supor que essa projeção mental dos técnicos sobre a tela receptora pode ser controlada por esta, de tal modo, que toda frequência vibratória que ultrapassa ou não alcança a faixa cronometrada se torna inócua, resguardando o mecanismo de qualquer eventualidade extraoficial. Pergunta: embora não estejamos esclarecidos quanto às últimas realizações científicas da Terra, parece-nos que existe algo de magnetismo eletrônico, que opera sob processo parecido em certos cérebros eletrônicos. Que nos diz a este respeito? Ramatiz: ainda fazeis sob ação da eletricidade, cuja energia para o marciano significa a mesma distância entre a vossa antiga roda d'água e a atual força elétrica. O magnetismo etérico a que aludimos sempre, sem pretensão de vos darmos sua estrutura exata, só alcançareis dentro de 400 ou 500 anos, mais ou menos. A eletricidade que manejais, em relação à energia em Marte, poderia ser considerada com a mesma proporção com que o casal Curie, no vosso mundo, carecia de pechblenda para obter 1 grama de rádium. Usando de um exemplo grosseiro, diríamos: vossa eletricidade precisa de 4 séculos de refinação contínua, para culminar no teor maravilhoso do magnetismo etérico, que só encontrareis vibrando em misteriosa faixa de frequência desconhecida, lá no seu habitat, o éter cósmico. 20. Comércio. Pergunta: podemos imaginar, em Marte, casas comerciais, com movimentos e negócios à semelhança das que existem na Terra? Ramatiz: não há comércio à base de lucros individuais ou de firmas particulares, porquanto todas as atividades relacionadas com o povo, nesse gênero, pertencem exclusivamente ao Estado. Trata-se de departamentos oficiais, com tarefas definidas na entrega periódica das necessidades da população, embora apresentando aspectos de algumas atividades comerciais terrenas. Pergunta: qual a moeda ou padrão que regulamenta essa entrega de mercadorias da parte do governo? Ramatiz: o Estado é absolutamente responsável pela manutenção e educação de todos. A criança, ao nascer, é inscrita para efeito de assistência completa nos planos da alimentação, vestuário, educação, arte e trabalho. Os fornecimentos de primeira necessidade, portanto, são efetuados mediante simples inscrição nos departamentos locais das regiões ou das comarcas principais. O Estado é compensado com o serviço coletivo de todos os habitantes, cujos labores otimamente distribuídos e aceitos como verdadeiros compromissos espirituais, fazem a cobertura das despesas concernentes à matéria-prima ou fabricação. Essa obrigação recíproca, que se refere ao essencial preciso a uma existência confortável, tranquila e estética, dispensa a moeda padrão, ajustando-se num critério e pagamento compensado sob serviço coletivo de caráter mutualista. Pergunta: não há possibilidade de aquisição a mais do oficialmente determinado, ou, mesmo, de outras mercadorias, objetos ou coisas que possam atender aos gostos variados? Ramatiz: inúmeras outras coisas podem ser adquiridas através das cautelas-serviço, que funcionam como um valor aquisitivo no patrimônio comum. Conforme detalhes que vos damos com referência à indústria e ao trabalho marcianos, essas cautelas são resultantes de um serviço extra, que são exercidos além das obrigações comuns para o Estado. Permitem aquisições extras e dão certas prerrogativas de ordem turística, aprimoramentos excepcionais no plano da arte, da ciência, e no desenvolvimento psíquico, sob a direção de mentores geniais, porque se trata de um valor também excepcional. Provém de serviços extras que implicam um maior desenvolvimento científico, artístico e econômico, além das previsões e dos planos comuns, trazendo mais fartura e mais benefícios de ordem geral. Pergunta: as cidades marcianas apresentam o aspecto de atividade costumeira da Terra, com esse intercâmbio de comércio puramente oficial?
Ramatiz manifesta um aspecto sádio de metrópoles equilibradas, distantes das aflições e ânsias das multidões terrenas, onde o tempo é cruel látego fustigando os flancos dos seres desesperados. Não havendo a preocupação egotista de mais lucro, nem o desespero contínuo de chegar primeiro, pois o ritmo de vida marciana é desafogado pela equidade absoluta na distribuição de todas as necessidades. As criaturas mantêm-se em ambiente de paz e serenidade, valorizando os encontros afetivos e desenvolvendo sempre os valores saudáveis da fraternidade. Para um marciano, o afeto espiritual está acima de qualquer contingência de vestuário, alimento ou valores materiais. Há imenso cuidado e preocupação em se conquistar novas afeições e ajustar novos companheiros para a jornada eterna do espírito imortal. As ruas são movimentadas, sob o sol radioso que banha a urbe em sua atmosfera tênue como delicado celofane. Apresentam sempre o aspecto dos dias de folga terrenos e o ar encantador dos domingos bonitos, em vista da absoluta tranquilidade com que o marciano se move, despreocupado de prejuízos ou preterições de conterrâneos astuciosos. A ausência do espírito de lucro e de urgência nas competições comerciais cria estados libertos de despreocupações e não destroem os fundamentos puros da contemplação espiritual. Pergunta: essa atividade comercial oficial mantém-se durante todo o ano de Marte, em condições idênticas às do movimento de nossos estabelecimentos, na lei da procura e da oferta? Ramatiz: podeis conjecturar uma atividade anual, dentro de certa analogia com as disposições do comércio terreno, mas há que distinguir a profunda diferença na questão dos objetivos que mudam periodicamente. Resumiremos, para vosso entendimento, o sistema que é adotado em Marte. Os 2 primeiros meses constituem a época tradicional da entrega de vestuários, alimentos, objetos decorativos e de uso pessoal ou doméstico. No segundo bimestre tem lugar as maravilhosas exposições de flores, em determinadas comarcas, em sintonia com o clima reinante. Os demais meses são recebidos com exultação e júbilo, porquanto trazem inúmeras oportunidades desse comércio oficial, para aquisição das últimas realizações nas esferas artísticas da pintura, música, decoração, mobiliário e das conquistas científicas. Ordeiros e disciplinados, os cidadãos marcianos aguardam as épocas previstas nos planejamentos oficiais, para se movimentarem à feição dos negócios, que no vosso mundo se submetem ao determinismo das estações, dos climas ou das modas tradicionais. Pergunta: supondo que estejam encerradas as épocas de fornecimento de alimentos, vestuários ou gêneros de primeira necessidade, há que esperar pelo ano seguinte, a fim de serem feitas aquisições no período oficial? Ramatiz: lembrando certos planos bisanuais ou quinquenais de vosso mundo, o Estado marciano prevê e produz o exato para atender anualmente toda a população de seu orbe. As estatísticas perfeitas, exatas, e sob mecanismo que faculta aferições diárias, permitem um controle absoluto para não ocorrerem excessos de produtos de um tipo, sobre carência ou deficiência de outros. No entanto, prevendo sempre qualquer anormalidade no decorrer do ano, a produção fabril é acrescida de uma cota de sacrifício de 5 a 10%, conforme os produtos, que atende perfeitamente às eventualidades imprevistas. Deste modo, encerrado o período de fornecimento a todos os habitantes, de alimento, vestes, objetos prosaicos domésticos ou de uso pessoal, de higiene ou decorações, conserva-se permanentemente à disposição da região ou da comarca, uma loja reserva, que é a depositária da exata percentagem de sacrifício, ou seja, os 10 ou 5% de acréscimo comum a toda a produção anual. As aquisições, nessa reserva, são efetuadas mediante a troca do objeto, vestuário ou substâncias alimentícias por outras não utilizadas. Pergunta: não há possibilidade de ocorrer mais favorecimentos a uns do que a outros, nessas aquisições das reservas? Ramatiz: compreendamos a vossa indagação sobre o nível comum do homem terreno, normalmente à procura de qualquer oportunidade para insaciáveis proventos egoístas, mesmo em detrimento da coletividade.
A profunda noção de sacrifício individual para o benefício coletivo, leva o cidadão marciano a cumprir, com absoluta fidelidade, a lei do amai-vos uns aos outros, que lá é fundamento clássico da vida em comum. Ele é absolutamente convicto da reencarnação, profundamente interessado na sua decisiva libertação dos mundos materiais, rejeita os bens provisórios da matéria planetária, ante a certeza dos valores eternos que a traça não rói e a ferrugem não come, e desinteressa-se do lucro oferido no jogo dos favores humanos. É óbvio que, sendo comum essa disposição de servir e renunciar, não se podendo apontar um só cidadão que desminta tal conceito, desaparece, completamente, a manifestação da cobiça, inveja, astúcia, avareza, ciúmes, desonestidade ou planos de enriquecimento com os bens alheios ou patrimônio oficial. O maravilhoso caráter impoluto do marciano, que lhe coordena as ações cotidianas, produz efeito oposto ao que julgais, pois em vez de saciar-se com as reservas que sobejam, efetuando solicitações que seriam atendidas, a população envida todos os esforços para extinguir a própria taxa de sacrifício dos 5 ou 10% previstos. Em consequência, já se cogita, novamente, de reduzir-se ainda mais as cotas de sacrifício, para que o tempo empregado na produção de reservas seja utilizado em outras realizações de melhoria pública. Pergunta: podia nos descrever alguns tipos de estabelecimentos que realizam esse comércio oficial marciano? Ramatiz: os edifícios de abastecimento de vestuários, alimentos e coisas domésticas ou pessoais são vastíssimos pavilhões inundados de luz de suaves matizes, coada pelos telhados de matéria vítrea. As paredes filtram, na cor verde seda cinza, a sedativa luz do sol, que se polariza no interior de tons de palha tenra de milho novo. A mais afidalgada e disciplinada disposição, em seções pitorescas que parecem jardins de metal prateado, fosco, expõe os produtos e os trajes oficiais, de padrão, tecido e confecção standard, mas evidenciando as delicadas nuances de cores capazes de contentar os mais exigentes desejos. Esses vestuários emitem reflexos, como arminho luminoso, na conformidade da cor padrão, envolvidos por uma aura magnética que deve corresponder à necessidade biológica de adaptação ao meio marciano. Pergunta: não há funcionários atendendo aos interessados? Ramatiz: há fóruns que devem controlar as fichas e baixar os fornecimentos nos registros oficiais, o resto é disciplinadamente realizadas pelos próprios interessados. Sob o senso de honestidade tão natural como o riso espontâneo de uma criança, os clientes do Estado examinam e escolhem os produtos que estão expostos, colocando a sua etiqueta de identificação no objeto, traje ou conjunto alimentício preferido. Em seguida, acionam as listas de perfurações em papel vítreo, que se movem, rápidas, em complexas máquinas, deduzindo o estoque e baixando, do quadro de compromissos, o nome do que foi servido por livre deliberação. Posteriormente, os veículos da administração pública deixam em cada residência o conjunto escolhido. Pergunta: o alimento não se deteriora, ante essa aquisição feita no princípio do ano marciano, que é ainda mais longo que o terrestre? Ramatiz: já vos recordamos que intensa percentagem da alimentação dos marcianos é extraída da substância nutritiva que permanece na atmosfera, na intimidade da contextura do éter cósmico. O alimento massa nutritiva é de natureza secundária. O fornecimento é feito em um conjunto alimentício, sob invólucros profiláticos, capaz de manter-se indene um lustro, sem quaisquer transtornos. Os recursos da química marciana conseguiram proteger o conteúdo nutritivo, com algo parecido às drágeas queratinizadas de vossa medicina, cuja película exterior, naqueles alimentos, dissolve-se unicamente ao contato dos sucos salivares. Tratando-se de comprimidos, tabletes, filhós, sucos, óleos, geleias aromáticas e líquidos espessos, radioativos, vitaminizados, sob projeção magnética, e elaborados sob processos sui generis, são resistentes a quaisquer reações exteriores. Pergunta: quais os outros departamentos de fornecimento oficial,
nos vários períodos do ano. Ramatiz, nos períodos tradicionais das exposições de flores realizadas em conformidade com o clima e estação local, são fornecidas as sementes, mudas e espécimes florais, que representam as últimas realizações no campo da beleza, da cor e do perfume no éter. É uma das épocas de maior deslocamento entre as comarcas do orbe, em pitoresco turismo, quando a população local recebe as cotas previstas pelo Estado, no setor desse enfeite divino que é a flor doada por Deus ao homem. Em gigantescos parques padrões, os cidadãos podem apreciar, praticamente, as maravilhosas espécies que irão cultivar em seus lares ou nos bosques adjacentes. Noutros setores industriais, em épocas determinadas, fazem-se as exposições do mobiliário a ser entregue aos noivos requerentes. Estes, com a devida antecipação, comunicam à administração industrial o seu compromisso de próximo ajuste conjugal, para serem inscritos como candidatos ao mobiliário de praxe. Também há previsão de 25% a mais, na confecção no mobiliário, a fim de serem substituídos ou trocados os móveis de residências mais antigas. Sob o critério superior de contínua ascensão espiritual, e consequente manifestação estética no mundo material, o marciano obtém constantemente os mais excelsos padrões de ordem industrial. Os móveis destinados aos futuros esposos, embora sejam estruturalmente fabricados sob padrão oficial, além de execução em cores variadas, que lembram tecido de seda luminosa, podem sofrer modificações e desdobrar-se em outras peças em harmonia com o conjunto. Pergunta: não há estabelecimentos análogos às nossas confeitarias ou bombonieres? Ramatiz: alimentação específica marciana é já uma espécie de gludice, rica de sabor agradável, aromático, e libertando um conteúdo de energismo vigoroso, que alenta, revigora e rejubila o ser. Uma vez que lá não se vive em função de comer, não há predisposições eufóricas para a deglutição permanente, nem o descontrole dos centros reguladores das funções digestivas, que dispõe a criatura terrena à alimentação desordenada. Atendem ao imperativo da necessidade nutritiva e não às exigências epicuristas do instinto insatisfeito, que não permite o descanso endocrínico e digestivo. E, consequentemente, não existem as indústrias de doces nem as de bombons. Pergunta: creu irmão que haja mal nessa inofensiva preferência aos doces e às reuniões em nossos estabelecimentos especializados? Ramatiz: é mister considerardes que estamos nos referindo a Marte, isto é, a um orbe já consciente da verdadeira vida, que é a do Espírito Eterno, pelo que os marcianos se preocupam fundamentalmente em dominar todos os impulsos instintivos da matéria, a fim de conseguirem mais breve libertação do cárcere físico. Enquanto, no vosso mundo, ensaiais novos experimentos e costumes, que ainda mais vos subjugam a garra coerciva do instinto inferior, os marcianos estabelecem exercícios de vontade e eliminam definitivamente o que é dispensável à verdadeira natureza do espírito. O alimento, por mais delicado, nutritivo ou necessário, é sempre um elemento material, que aumenta o volume específico físico, em detrimento do dinamismo espiritual. A demasiada preocupação de prazeres através do fenômeno de digestão é sinal de retardamento mental para os mundos etéreos. As ansiedades espirituais dos marcianos reduziram ao mínimo possível em contato com o mecanismo digestivo, por estarem certos de que nos mundos superiores só obtém equilíbrio e moradia a alma liberta de desejos materiais. Se no vosso mundo não é estrutícia a preferência aos prazeres do paladar, outra, no entanto, e a visão da coletividade marciana porque, no afã de mais breve se integrar no metabolismo angélico do espírito imortal, prefere extinguir tudo que não seja intrinsecamente necessário à nutrição corporal, efetuando, nesse sentido, gradativos treinos para a morte dos desejos veementes do instinto humano. Pergunta: estranhamos, a nosso modo, essa espécie de comércio, em Marte, que nos deixa sem sacão de algo utópico, sem força positiva de vida utilitária mesmo ao Estado. Não será? Ramatiz: é um sistema de compensação,
Os indivíduos têm poderes para retirar dos estabelecimentos públicos todo o sustento e demais necessidades, no limite da sua inscrição necessidades sob o visto da administração. É mesmo uma simples promessa verbal, com dignidade e força mais eficiente do que os mais seguros contratos da vossa esfera jurídica. O cidadão assume o compromisso de compensar, em serviço de sua capacidade e índole psicológica, os provenos obtidos do Estado. Todas as instituições e estabelecimentos são do governo local, que tem a iniciativa e o impoluto critério de assegurar o bem coletivo, conforme as bases estatuídas na intimidade de todos os cidadãos. O efeito moral que em vós produz a falência fraudulenta dos maus comerciantes é menos intenso do que ocorreria, se um cidadão marciano obtivesse concessões artísticas, bens, alimentos, auxílios, etc., além do que ele sabe conscientemente ser o seu direito. É de sua índole absolutamente incorruptível, como parte de seu caráter não ultrapassar nunca o limite das possibilidades que pode assumir. O marciano não trepidaria no alto sacrifício, se alguém lhe provasse a incorreção no uso dos bens coletivos. A disposição de servir e a renúncia a favor do próximo, que palpitam incessantemente na alma do cidadão marciano, só é comparável aos raros gestos de heroísmos e abnegações, que alguns seres terrícolas demonstram nas catástrofes, naufrágios ou encontros bélicos, quando preferem abdicar da vida em favor de outrem. Pergunta: cremos que, nos funcionários marcianos, não há essa disposição natural de bem servir para vender, que é comum na Terra, e também, devem faltar-lhes aquelas atenções delicadas com que as mulheres servem em nosso comércio? Ramatiz: na exterioridade das causas que movimentam ou caracterizam o comércio terreno, na maioria dos seres, palpitam ciúmes, impulsos de vaidade, competições grosseiras e cobiça, sob a fascinação da joia transitória, do veludo ou da seda. É suficiente que observeis como inúmeras figuras femininas do vosso mundo se digladiam e até se enfurecem, sob os impulsos inferiores, diante das sedutoras liquidações de última hora, que são produtos da esperteza de vosso comércio. Quanto ao modo de atender ao público, na ausência de um interesse comercial, não é difícil encontrardes, mesmo nas funções oficiais terrenas, inúmeros seres afetuosos, afidalgados, que atesta de obrigações prosaicas, são espíritos de nível marciano. O serviço de atender ao próximo, em Marte, é onde mais vos certificareis da superioridade espiritual do marciano. Pergunta: afora o alimento, vestes e objetos domésticos, quais as outras aquisições que se podem fazer no comércio oficial marciano? Ramatiz: o compromisso fundamental do Estado para com o povo é o de alimentação, vestuário e coisas imprescindíveis. Porém, quando sobram reservas, estas são distribuídas proporcionalmente. No entanto, as indústrias oficiais produzem toda a série de elementos que educam, divertem, aprimoram e melhoram o conforto pessoal. Como nessa manufatura secundária estão incluídos os acessórios que, embora úteis e desejáveis, podem ser dispensados, nesta hipótese, sua aquisição é feita mediante as cautelas-serviço, obtidas em labores excepcionais, de maior responsabilidade ou de voluntária contribuição. Pergunta: quais os artigos que estão incluídos nessa categoria de aquisição por cautela-serviço? Ramatiz: compreendem toda a série de aparelhamentos que no vosso mundo podem ser incluídos na arte fotográfica, a literatura de devaneio, como interlúdio na vida excessivamente ascensional na esfera do espírito, determinados recursos no campo da música, da arte e mesmo da ciência, que ultrapassam vosso entendimento, e que podem aguardar momentos propícios para serem intercambiados. Também se inclui nesse comércio, só à base de cautela-serviço, os trajes coloridos, de tecidos variados, que estão fora da categoria de responsabilidade absoluta do Estado. Pergunta: devemos eliminar de nossa mente qualquer concepção de um comércio símile da terra, na questão de flores, revistas, lojas de bijuterias, restaurantes, panificadoras, ou essas agradáveis lojas de artigos musicais,
com suas pitorescas propagandas. Ramatiz, da mesma forma que já não ficais de cócoras, mastigando raízes para a fermentação de repulsivas beberagens próprias dos bugres antropófagos, os marcianos estão, além dos vossos costumes pitorescos, mais inúteis para a verdadeira manifestação do espírito, vivendo mais em razão do estado definitivo da alma, que é realmente o de absoluta libertação das contingências dos mundos materiais. Todos os seus esforços são realizados em função da maior distância dos condicionamentos físicos. Alimentação pura, feita sob necessidade biológica e não sob desejos gulosos, extinguiu-lhes os restaurantes, bombonieres, panificadoras e as repugnantes churrascarias terrestres. Em face de uma nutrição baseada no magnetismo que impregna toda a substância de vida, aproximam-se, cada vez mais, do verdadeiro alimento do espírito, que é o amor divino. As maravilhosas bibliotecas com os projetores de leitura, que revelam os aspectos de toda atividade marciana, sob fascinante sistema decorativo e vivo, dispensam os quiosques de revistas do vosso mundo, que formam a classe laboriosa dos vendedores ambulantes. É necessário convir que a ausência de lucro pessoal, com apenas o controle coletivo de bem comum, extingue, consequentemente, as iniciativas individuais à parte da população. As lojas comerciais de música, em Marte, são substituídas pelos imensos e floridos parques do maravilhosa atividade cotidiana, onde um formigueiro de criaturas afetuosas e ordeiras usufruem os mais belos momentos de alegria, paz e êxtase espiritual. As últimas criações no plano da melodia e composição sonora são oferecidas em complexos e assombrosos conjuntos instrumentais, cujas vibrações parecem causar espanto à própria natureza. Pergunta: durante a noite, uma cidade marciana não é sombria, triste e desagradável, em face da ausência de um comércio, que a ornamentaria com suas vitrinas iluminadas na esfera da propaganda? Porventura, a despreocupação de lucros não traz, também, o desinteresse público? Ramatiz, também não há interesse lucrativo, por parte das autoridades diretoras de alguns países de vosso mundo, quanto à iluminação, ornamentação e embelezamento dos parques públicos, que formam o encanto das noites límpidas e enluaradas. No entanto, vós os possuís a centenas, esteticamente distribuídos pelos recantos das cidades, formando oásis de vegetação e um deleite ao espírito fatigado da lide cotidiana. Marte, à noite, é mundo de sonhos, suas metrópoles são ninhos de flores, luzes e melodias fascinantes. Centuplica-se o intercâmbio entre os habitantes, desafogados das obrigações cotidianas, mas sob um ritmo de encantamento espiritual, distante dos ambientes sufocantes dos vícios perniciosos, das competições furiosas sob o combustível do álcool, dos desvãos sombrios de explorações recíprocas, onde a imagem da infeliz mulher terrena é repasto sensual e simples rebotalho do prazer humano. As cidades destituídas do aflitivo comércio dos terrícolas, criaram outros meios de intercâmbio e contato popular, através de majestosos ambientes de música, de arte elevada, de diversão sadia, sincera, pura e liberta da brutal e grosseira manifestação dos instintos inferiores. As extensas avenidas, circundadas de alamedas estuantes de flores e perfumes, cortam os maciços de edificações que parecem talhadas em substância feita do vosso luar sereno, lembrando pontiagudos castelos apontados para o céu. O júbilo, a paz, a natureza feita para o belo e para a verdade, que dominam o espírito marciano, casam-se perfeitamente com a serena claridade diáfana que palpita em toda a atmosfera do planeta. As vozes humanas, em coros que lembram esferas celestiais, inundaram os recintos de encontro noturno, onde há mais sensibilidade e dignidade de pensamentos do que na maioria das vossas reuniões em templos religiosos. O sistema de iluminação destituído de fios, atravancamentos e armaduras próprias ao vosso sistema de eletricidade, é feito por projeção nas paredes dos edifícios e faculta resplendores áuricos que se polarizam em torno das edificações. À distância, o olhar humano vê a mais deslumbrante aura de luz prateada,
com reflexos lilazes e suavemente carminados, que parece descer sobre a cidade, recordando a figura de uma pomba gigantesca, majestosamente pousada num ninho de flores cintilantes, na mais inconcebível policromia terrena. Pergunta: essa vida noturna, de diversão, é coordenada sob o controle do governo marciano? Ramatiz: é mais o produto de associações que espontaneamente surgem no seio da população, visando sempre ao aprimoramento espiritual, embora usufruindo dos prazeres naturais e atinentes ao espírito na forma material. No capítulo das diversões e dos esportes, faremos descrições pitorescas desse ângulo marciano, que é um dos mais ricos de motivos e de alegrias. À noite, há reuniões em espécies de clubes terrestres ou agremiações, nas quais a juventude encontra sempre um ambiente festivo de natureza superior, em concordância com as vibrações ou essência do Espírito Divino que leva a alma para Deus, pois, à medida que o espírito evolui para expressões mais angélicas, vai se libertando desses sofismas, preconceitos e convenções que formam a estrutura das almas demasiadamente preocupadas com a sua personalidade humana. Os seres retardados na escala evolucional procuram angustiosa e ferozmente manter-se num estado de defesa egocêntrica, fechando-se entre os paredões do convencionalismo protetor da personalidade, recalcados e atentos, reduzindo e protegendo-se ante a presença alheia. Os marcianos, no entanto, devido ao seu conhecimento e sentimento, participam e usufruem de tanta felicidade, que precisam reparti-la com o próximo, assemelhando-se a crianças despreocupadas, desprendidas do mundo e libertas de qualquer prevenção para com o exterior. Cremos que Jesus, quando advertia deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, devia ter em mente a figura delicada e encantadora dos marcianos. 21. Edificações e residências. Pergunta: em face das disposições adotadas pela nossa arquitetura na construção das edificações, quais as disparidades mais relevantes que careçam ser apontadas nos edifícios marcianos? Ramatiz: existem diversos aspectos dignos de serem anotados. Há, porém, um setor que, embora sendo parte integrante de toda a construção, em certas edificações marcianas, atende a objetivos específicos, de tal singularidade, que os seus requisitos sobrepõem-se, em importância, a todos os demais fatores arquitetônicos do edifício. Referimos-nos aos telhados ou coberturas, pois desde a natureza intrínseca de sua substância até a estruturação da sua montagem, tudo, nesse setor, obedece a certas regras de ciência esotérica, devido à função radiante que essas coberturas ou abóbadas exercem no ambiente interno do edifício, como veículos transmissores de fluidos etéricos, propícios a êxtases devocionais da alma e às inspirações superiores da inteligência. Pergunta: poderia, então, esclarecer-nos amplamente sobre os diversos aspectos, funções e demais características desses telhados ou coberturas? Ramatiz: começaremos por salientar que, nos grandes edifícios, tais como palácios, templos e estações aéreas ou não, predominam as cúpulas translúcidas, de material semelhante à porcelana terrestre, que deixa a luz polarizar-se em nuances sedativas. Essas cúpulas variam conforme a natureza dos edifícios e são de cores claras, em soberbos matizes ainda desconhecidos ao olhar terreno. Algumas são cônicas, lembrando suaves colinas, outras, agudas, piramidais, ou rasas como pratos de vidro, invertidos, e as que cobrem os templos, em geral, são de formas ovoides. Todas são constituídas de uma só peça, fundida em gigantescas usinas e variando, também, na cor e no material, conforme o teor psicológico do ambiente a que se destinam. Durante o dia, os raios do sol filtram-se por elas, em suave luminosidade, e, à noite, a luz artificial, magnética, ilumina esfericamente, lembrando imensos abajures refulgentes, suspensos sobre os edifícios. Pergunta: por que variam os materiais conforme o teor psicológico do ambiente? Ramatiz: a variedade é para corresponder, hermeticamente,
As exigências técnicas do Conselho Diretor Edificativo, porquanto a cúpula, em sua cor e radiação, produz modificações específicas adequadas às finalidades para que foram construídos os edifícios, para indústria, comércio, arte, ciência, escola, devoção, observatório astronômico, moradia coletiva ou departamento público. Enquanto na Terra os telhados obedecem a linhas ou sistemas quase uniformes, em Marte, a função do edifício, o ambiente a ser vivido, é que comanda especificamente a construção em todos os seus mínimos detalhes previamente estabelecidos. A cor, luz, decoração e motivos de arte ficam estritamente subordinados ao teor dos sentimentos ou emoções psicológicas dos moradores ou frequentadores do ambiente. Pergunta: poderíamos conhecer pormenores mais objetivos? Ramatiz: as cúpulas dos templos religiosos são de material e cores específicos, adequados à psicologia devocional dos fiéis de cada templo, que deve ser coberto de material que não altere a natureza íntima dos raios solares, ou mesmo da luz artificial e magnética, à noite. Consequentemente, as cúpulas de substância vítrea, além do objetivo de filtrar os raios luminosos para o interior, devem polarizá-los suavemente sem lhes alterar a essência da sua pureza. Pergunta: por que tal exigência nos templos religiosos? Ramatiz: os adeptos religiosos, quando se reúnem para as cerimônias devocionais, necessitam de certos fluidos puros, contidos nos raios solares e que favorecem os momentos de êxtase, permitindo mais íntima ligação com o espírito solar. A substância usada para a cobertura dos templos ou instituições espiritualistas é confeccionada, exclusivamente, para essas finalidades, não podendo ser aplicada para qualquer outro objetivo. Na hora de se fundir esse material, efetua-se determinado processo de ordem iniciática, que não estamos autorizados a vos descrever. Essa impregnação sui generis serve aos marcianos como ponte ou traço de união com os planos superiores, na hora da sagrada religação com o Criador dos mundos. Pergunta: sem pretendermos romper o justo sigilo, poderíamos saber se esse material com essa impregnação sagrada não ofereceria a todos os que usassem como cobertura de seus lares, as mesmas condições propícias de espiritualidade? Ramatiz: para que essa qualidade vibratória, impregnada na intimidade da matéria, produza seus efeitos, são precisos, fundamentalmente, outros elementos essenciais, sendo o mais importante a formação de um campo magnético e humano, mental e espiritualmente poderoso, o que, mesmo em Marte, só é conseguido mediante a reunião de diversas almas em perfeita sintonia de afinidade eletiva. Tal conjunto ou campo magnético e humano opera como ímã receptivo e condensador, que absorve da matéria vítrea da cúpula, aquele algo misterioso, que não podemos esclarecer, embora certos iniciados do vosso mundo consigam pressenti-lo através da nossa referência. Faz-se necessário, ainda, que os raios luminosos magnéticos, em momento exato, se enfeixem e se projetem para um só ponto das correntes planetárias, na mais perfeita unidade de força magnética em direção ao Sol. Resulta, então, um êxtase de exaltação divina, que impregna todos os fiéis e os conduz a estados emocionais ignorados pelo homem terreno. As luzes, as cores, a música e os perfumes que inundam o interior dos templos atuam hermeticamente no processo de alquimia espiritual que se transfunde por essas cúpulas misteriosas. Pergunta: porventura, alcançaremos, um dia, essas realizações? Ramatiz: são fenômenos prontos a se manifestarem em todos os orbes, mas dependentes do grau de evolução dos mesmos. No vosso mundo, por enquanto, somente algumas almas descidas de planos superiores e dedicadas aos estudos das verdades esotéricas para o bem comum, conseguem penetrar e sentir esses mistérios. Porém, em Marte, a ciência unida à fé, consegue êxtase sob verdadeira disciplina científica. Quando um homem se aproxima de tal realidade espiritual, ele compreende, então, o porquê dos conceitos de Jesus quando ele afirma: o reino de Deus está em vós, eu e meu Pai somos um. Pergunta:
E como são feitas as cúpulas ou abóbadas vítreas destinadas a outros setores? Ramatiz, são fundidas, também, na cor e na espessura exigidas pelas condições técnicas e psicológicas dos ambientes a que se destinam. A cúpula de uma instituição de pesquisa científica, onde já se estuda o metabolismo eletrônico no campo estereoastral, cumpre a função de fluir um lilás, com nuances de rosa pálido. Essa cor predispõe psicologicamente os cientistas pesquisas na esfera microastral, onde se agitam os bacilos psíquicos, na luta de se materializarem em microgermes patológicos. Um centro intelectual exige a cobertura em amarelo claro, dourado puro, que é a cor fundamental do intelecto. Uma escola ou instituição artística condiciona o seu telhado transparente ao matiz verde seda, a cor propícia à emotividade dos artistas. Além dessas particularidades cromosóficas, os cientistas ainda conseguem impregnar as cúpulas de quantidades cromoterápicas. Pergunta: quais são essas qualidades cromoterápicas? Ramatiz, são constituídas pelo poder curativo das cores, devido à ação que estas exercem no campo nervoso e endocrínico do ser humano. Não podemos elucidar-vos plenamente, mas, para efeito de simples analogia, vos diremos que é uma saturação de ondas ultraetéricas, a semelhança da que define o campo vibratório das ondas ultracurtas ou ultrassons. Trata-se de um setor desconhecido para o vosso entendimento atual e não encontramos vocábulos ajustados a descrições mais exatas. As cores funcionam como despertadores etéricos, astrais ou mentais, enquanto em vosso mundo elas só criam disposições emotivas, saudáveis ou patogênicas, sem interferirem diretamente no mecanismo fisioquímico transcendental do ser humano. Pergunta: e quais são as cores fundamentais das cúpulas destinadas à cobertura dos templos? Ramatiz, depende do objetivo devocional do templo, o que, mais adiante, pretendemos vos expor com minúcias mais completas e interessantes. Pergunta: que utilidade ou conveniência existe no fato de essas cúpulas luminosas impressionarem a mente dos que se encontram sob as mesmas? Ramatiz, os motivos são análogos aos que já existem na Terra, quando atendeis ao efeito psicológico das cores, na escolha das tintas para a pintura de hospitais, restaurantes, aeronaves, indústrias, igrejas, escolas, ou ambientes esportivos. Naturalmente, ainda não podeis obter os efeitos energéticos e vitalizantes que produzem as cúpulas marcianas, pois, além do efeito terapêutico que os raios cromosóficos exercem na fauna microgênica do astral, as suas cores produzem reações emocionais algo benéficas aos seres humanos. Na Terra conheceis o efeito repousante do azul celeste, a melancólica depressão da cor roxa ou a excitação do vermelho. Sob nosso olhar espiritual, temos observado inúmeras famílias que entre si intercambiam contínuas irritações e desacertos, devido, também, às cores agressivas estampadas nos aposentos dos seus lares. Não associais o branco para as emoções festivas e o preto para os atos fúnebres. A cor constritiva do roxo não identifica os enfeites dolorosos das coroas e dos caixões mortuários? Pergunta: poderia elucidar-nos ainda mais profundamente sobre a influência das cores, quanto aos seus efeitos na estruturação mental dos ambientes? Ramatiz, já é do conhecimento de vossa ciência que as cores alaranjadas dão sensação de calor, enquanto as cores grisáceas acentuam a receptividade do ambiente para o frio. Uma exótica combinação de violeta e púrpura brilhantes, em vossos aposentos domésticos, diminui as defesas hormoniais e favorece as enfermidades próprias dos quadros patológicos hipocondríacos. As decorações na alimentação, ainda muito a gosto de certas raças do vosso mundo, aumentam ou reduzem as produções de hormônios e secreções digestivas. Certos alimentos de cores agradáveis atuam no mecanismo glandular e favorecem a produção de secreções abundantes, outros repugnam a vesícula biliar. As vossas aeronaves comerciais eliminaram dos seus interiores as cores amarelas e o tom castanho, preferindo as de verde claro, sedativas, que neutralizam os enjoos, as náuseas.
O azul límpido e translúcido do céu desperta-vos pensamentos de ternura e meditações devocionais. O verde claro e esmaecido das campinas inunda-vos a alma de jubilosas emoções pastorais. Mas o verde sujo, a cor de ardósia, deixam-vos egocêntricos e abatidos. Desnecessário falar do efeito excitante que produz a cor sanguínea. O conhecimento cromosófico é uma ciência